Como funciona a aviação mundial, os riscos aos aeronautas brasileiros em caso de abertura de capital para empresas externas e a solução desta questão. A aviação mundial está se organizando em blocos, onde as maiores empresas, através de parcerias como Code Share, Joint Ventures, fusões ou até mesmo compra de empresas falimentares em locais estratégicos. Estas grandes empresas são conhecidas como transnacionais e se utilizam das diferenças no mercado de aviação mundial para obter vantagens competitivas. São exemplos de grupos transnacionais em que as empresas brasileiras estão incorporadas com, pelo menos, acordos importantes entre as empresas: Latam, Latam América do Sul, American Airlines, Qatar, Gol, Delta, KLM, Air France, Emirates, Azul, United, TAP. Vejamos algumas características específicas da aviação. Existem 9 liberdades do ar que definem a forma de exploração do mercado de aviação pelas empresas aéreas. E as autorizações de uso dessas liberdades são definidas em acordos bilaterais ou multilaterais, firmados entre os países e, no Brasil, negociados pelo Poder Executivo. Algumas dessas liberdades são básicas, importantes e normalmente assinadas entre todos os países, como a primeira liberdade, que é de sobrevoar o espaço aéreo de outro país sem pouso. A segunda liberdade consiste em realizar uma escala técnica para reabastecimento ou trocar tripulação sem fins comerciais. Outras são um pouco mais complexos, como a terceira liberdade, que consiste em uma empresa aérea transportar passageiros, correios ou cargas, saindo de seu país com destino a outro. A quarta liberdade consiste em transportar passageiros, correios ou cargas saindo de outro país, retornando a seu país de origem. Porém, a grande preocupação está na quinta liberdade do ar, a qual o Brasil tem assinada com praticamente toda a América Latina, Estados Unidos, maioria dos países europeus e árabes. A quinta liberdade do ar consiste em embarcar passageiros, correio e carga de um país, desembarcar em um país vizinho, voltar a embarcar nossos passageiros e realizar o transporte até um terceiro país. Por exemplo, o voo da Latam pode sair de Santiago, passar por Guarulhos, desembarcar passageiros e embarcar novos passageiros, e seguir rumo a Milão. Será considerado um direito de tráfego chileno e pode ser feito com tripulação e aeronave chilena. Como a aviação global se organiza em blocos ou empresas transnacionais, é muito comum que ocorra uma transferência de rotas. Por exemplo, em 2015, a rota Guarulhos para Milão, então operada pela TAM, teve pedido de cancelamento da rota na ANAC. E no dia seguinte, a empresa LAN pediu o uso da rota, saindo de Santiago e passando pelo Brasil, usando a quinta liberdade do ar. Nesta situação, o percentual de capital somente terá força devido à influência que a empresa compradora terá sobre a empresa comprada, pois, na prática, ela está usando o direito de tráfego chileno e não podemos fazer nada. Porém, quando esta empresa transnacional for utilizar um direito de tráfego brasileiro, negociado pelo Executivo brasileiro, e o voo sair do Brasil, precisamos manter os aeronautas brasileiros com seus contratos no Brasil, ou então estaremos entregando qualquer crescimento de postos de trabalho a riquezas produzidas para os estrangeiros. As liberdades seguem até a nona liberdade, que seria realizar voos nacionais internos operados por uma empresa internacional, a cabotagem pura. Liberdades são negociadas pelo Executivo e vêm para o Congresso para a ratificação do acordo através de um PDC, onde sabemos ser muito improvável que seja negado pelo Parlamento. As empresas transnacionais negociam com o governo local o uso das mesmas aeronaves que utilizam em outros estados, para fins de aproveitamento de alta e baixa temporada em mercados diferentes. Este tema é chamado intercâmbio de aeronaves e somente necessita de aprovação por parte da agência regulatória. Da mesma forma, as empresas transnacionais solicitam a convalidação de licenças, onde as licenças de voo de pilotos e comissários que realizam treinamentos em seus países de origem, sem controle algum pelo Estado brasileiro, possam ter validade para mais de um país.
Este tema também somente necessita de aprovação de agência reguladora no Brasil. Percebam que todos estes processos, liberdades do ar, intercâmbio de aeronaves e liberdade de licenças, não passam pelo Congresso, sendo negociados conforme a vontade política do Executivo naquele momento. Por isso, precisamos da manutenção do texto legislativo atual com o parágrafo 3º no artigo 156 do Código Brasileiro da Aeronáutica. Voos internacionais operados por empresas designadas pelo Estado brasileiro deverão ser operadas por tripulantes brasileiros, mediante contrato de trabalho regido pela legislação brasileira, ressalvada a possibilidade de, no máximo, 1/3 de comissários estrangeiros.